importante, gente. A gente, nós, eu, vocês, a gente olha através das lentes dos nossos defeitos, lente da aparência e tal, que esses pais estão fazendo. Essa lente, ela cega, ela desvirtua, tá? Ela não deixa a gente ver o problema. E o pior é que faz a gente ver o que não é. Então, além de eu não enxergar o problema, eu ainda vou ser injusto com alguém. É pior ainda, tá? Eu não ajudo meu filho e ainda atrapalho meu filho. Por isso a gente tem que ter responsabilidade. Eu quero ajudar meu filho, qual é o meu problema aqui? É meu filho? Eu estou atrapalhando meu filho. Olha só. Por isso eu gosto de pegar filme para ilustrar também. Tem que ficar claro, né, gente? Aí ele começa também, aí o técnico usa uma estratégia com o time que é do nome das mulheres, né, da vida dele, conta essas histórias e tal, para dar uma memorização mais fácil, né, para dar sentido para a estratégia, uma defesa, dá uma história lá que tem a ver com defesa, pressão, conta a história sobre mulheres, comportamentos que estão mais próximos da vivência dos alunos e dele próprio, né, uma maneira de ter mais claro, mais fácil lembrar das jogadas e das estratégias, tá? Aí quando o time ganha, né, o primeiro jogo, eu já comentei sobre isso, o que acontece? O time no Cruz, né, que tá de fora, ele vem zoar apelando para aparência. Joga contra, né? O jogo foi chato, tava quase dormindo, acho que foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Só que daí o time já começa a entender alguma coisa, tipo assim, pô, mas a gente tava lá ganhando, você tava na arquibancada, né? Que ele fala, né, eu tava vendo lá na arquibancada. Pois é, você tava na arquibancada, nós estamos lá vencendo. O time já começa a entender, a aparência já não conta tanto mais. Já não conta tanto. Eles já podem dizer, pô, mas a gente tava lá ganhando. Era a gente que tava lá. Isso daí já vence, né? O time já fica meio... Aí ele tenta insistir, os caras não chegam pra lá nele e tal. Aí meio que morre o assunto, porque eles já vão chegando lá no local lá que eles iam. E aí aparece essa questão novamente da proximidade do crime das relações. Os caras entram numa casa que no corredor, já na entrada, ali não corredor, desculpa, na escada, eles formam uma espécie de corredor ali, os caras sentados, caras que estavam envolvidos lá com o crime, com o Timo Cruz, com aquele primo dele. E você passa ali, tu conhece, todo mundo cresceu junto ali, se conhece, passa, cumprimenta, vai fazer o quê? Na medida do possível, isso não se mistura. Isso fica bem claro na maneira de cumprimentar, ter um certo distanciamento, né? Estou dizendo que está claro, gente, inferências, novamente. Ficou claro para mim, eu penso isso. Talvez alguns de vocês possam discordar, ou talvez existe a possibilidade de não ser isso, tá, gente? Para mim fica claro o suficiente de que é. Ele está contando uma história e tal, acho que faz sentido, tá? Mas se alguém discordar, não tem problema. E tem um conceito que a gente usa de não lugar, que é um pouco onde não exatamente, tá, gente, mas é um pouco onde o Timo Cruz está. Ele tá com o primo, mas não tá legal, ele tá, mas queria sair, né? Aí também não tá com o time, né? Ele saiu, vai voltar, mas daí não fica. Então nem cá, nem lá, nem cá, né? Aí ele tá com o primo, mas daí ele quer ir cumprimentar o time, daí o primo fica meio impaciente e tal, daí ele tá ali, aí ele vai embora desse lugar e fica vendo o time lá pela janela, olhando os garotos lá dentro, né? Como se ele quisesse estar lá com eles. Com isso daí, às vezes a gente fala, sabe? Esses lugares assim, a gente às vezes precisa ter uma certa resolução, tentar entender um pouco melhor, né? O que a gente quer para a nossa vida. Uma coisa assim que é bem inferência mesmo da minha parte, né? Da questão da aparência do Timo Cruz, nesse momento que ele vai lá falar com o primo oferece ajuda. Ele, não, tô bem. Disfarça pra mim, tá? Disfarçando ali também. Ele não tá bem, tá? Tá bem coisa nenhuma. Tanto que quando o primo insiste, tá trabalhando no dinheiro, ele parece, novamente, né, pra mim, assim, que dá aquele sincero agradecimento, assim, sabe? Como se ele tá precisando muito daquele dinheiro e ele não falou e tal, mas pô, o primo ajudou, então ele faz muita diferença pra ele.
que é um agradecimento assim sincero. Aí não tem como, né, gente? Eu tô falando aqui uma inferência pelo olhar, o cara é um ator, aquilo não é de verdade, então, né, claro que eu tô especulando, tá, gente? Mas é a partir de algum lugar, né? Essa é a aparência que teve pra mim. Mas aí, como ideia, isso se for verdade, gente, como ideia, ainda que hipotética, você vê só, o cara tá de ajuda e tal, e fica disfarçando, entendeu? Precisa do time e tal. Aí também não fica no time. Ele poderia se dirigir a um ou a outro de uma forma um pouco mais clara, né? E essa questão da aparência, ficar negando, nega aqui e nega ali também, dificulta muito para ele. Ele acaba indo parar nesse lugar também, em parte por causa disso. E ainda aquela questão da dificuldade da vida, né? Se o Tim Cruz estiver precisando muito daquela grana e tal, olha a dificuldade também para ele não, em vez de trabalhar, ele tá lá com o time de repente sem ganhar dinheiro, vai saber o que ele tá passando em casa, o quanto aquele dinheiro ali é importante, ele tá passando fome, tá vivendo de favor, muita coisa pode estar acontecendo ali que ele tá precisando muito daquela grana, gente. Às vezes assim, é safadeza, cara, mas ele tá precisando muito daquela grana. Poderia arrumar de repente um emprego também, tudo bem, mas aquilo ali, pô, imagina, tá com a tua mãe doente, você vai arrumar $1.000 ali com o teu primo, se for trabalhar tu vai ganhar, sei lá, 1.000 não, né, gente, não tá muito próximo, falei errado, mas digamos assim, eu não quero justificar também não, mas, pô, vai ver tu vai trabalhar, tu vai ganhar $1.000 trabalhando. O primo dele ali, ele ganha 5.000, e ele tá gastando com a mãe dele lá 4. Ele não tem, ele trabalhar para ele tá fora de cogitação, que ele vai gastar 4 e ganhar 1.000. Vamos dizer, né? Com o primo ele consegue manter a condição na casa dele, sabe? Existem essas situações. Tem gente que tem que trabalhar e cuida de gente doente em casa, paga remédio e tem um gasto já de saída muito alto, tá, gente? Isso também pode te colocar numa situação desesperadora. Uma situação que você se vê desesperado e tal. Aí, bom, depois da vitória, o técnico vai pro vestiário, os caras começam a falar do que eles fizeram lá, que eu fiz não sei quanto, tantas cestas e tal. Aí o técnico já traz eles de volta para, entre aspas, para a realidade, começa a falar dos fundamentos, do quanto deixaram de fazer, e estava focado nos fundamentos. Ele quer contar, colher os louros lá da vitória, o técnico não, calma aí, estava no fundamento, faltou o fundamento ali, não sei mais onde. Traz números, né, para eles e tal. Tá constantemente botando de volta os pés no chão do time. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. É meio broxante e tal. Cara, mas se você quer ter uma vitória real, uma vitória de verdade, você tem que ficar na realidade. Senão você vai ter vitórias de mentira. Então, se uma cesta valesse mais que uma vitória. Entendeu? Não ganhei, mas joguei bonito. Pô. E daí? Então, dependendo do que você quer, né, gente? Hoje em dia tem gente que curte aparência. Mas parte desse básico é você ver o que você quer, tá, gente? Não é aparência não vale pra nada, ninguém deveria, eu não tô condenando a aparência de uma maneira absoluta, que a aparência não serve pra nada, tá, gente? Pra deixar isso claro aqui. Tô falando do problema da aparência, não da aparência como um todo, tá? Aí o Tim Cruz vê o time lá, né, naquela situação e tal, e ele parece que quer voltar. Parece não, ali ele parece, mas ele volta, né, de fato, né? Ele aparece, pergunta o que ele precisa fazer para jogar no time. Aí o técnico, para mim, ele já aparece já meio quase desesperado ou pelo menos emocionado. Aí o técnico passa uma tarefa para ele, só que é uma tarefa impossível. Eu não sei como é que ele chega naquele número, talvez pela ausência do tempo que o time ficou fora, tenha sido muito tempo, e aí talvez aquilo tenha contado como falta, não sei, para acrescentar um número muito grande. Tem que fazer 2.500 flexões, 1.000 suicídios, foi pra caramba. Até sexta-feira, não sei que dia que era, mas
Eu sei que não dá para ele fazer tudo sozinho. E nesse meio tempo aí o técnico começa com aquela pergunta, ele começa a tomar um medo, né? E o Timo Cruz, por outro lado, está com uma esperança e continua fazendo, mesmo sem saber como vai ser possível, ele faz, mesmo assim. Porque isso é uma coisa muito boa. A esperança, gente, em relação ao medo, ela é uma das maneiras de enfrentamento, tá? Ele fez. E vocês sabem, não é spoiler, que ele conseguiu. Se ele tivesse feito conta, ele talvez tivesse parado. Não vou fazer porque não tem como, vou embora. Mas olha o que eu falei da esperança e do desespero. Ele tinha alguma esperança. Talvez de que o técnico fosse aceitar o esforço dele como suficiente. Talvez que acontecesse algum milagre. Tá? Eu não sei qual é, mas ele foi fazer. E deu certo. Só que ele não tinha como ele saber que o time ia fazer aquilo ali. Que o time ia ajudar ele. Não ali no filme. Talvez na realidade alguém tenha combinado. Não, vai lá, a gente faz junto contigo. Mas no filme não aparece isso, tá, gente? Me reporta ali ao filme. Então, gente, continuando, chega na parte que o Kenyon tá falando com a Kyra, né? Kira, acho que é Kira, sobre o bebê, né? O medo do que vai acontecer, como é que vai ser. E eles estão lá sozinhos, vão pra casa, né, dela. E eles estão lá ficando pra namorar e tal, e o bebê começa a chorar. Então aí, no ruim de tudo, né, eles têm um vislumbre de como é que vai ser a vida deles tendo um bebê pequeno, né? O transtorno, o choro alto, eles têm pelo menos uma condição de pensar sobre isso, né? Não dá pra saber o que eles pensam, né, gente? Mas, aparentemente, né, o Kenny fica frustrado, né? Tipo assim, pô, pensei que a gente ia ficar sozinho, né? E não tem muito o que fazer, né, cara? Ela tava tomando conta da criança ali e meio que começa a reclamar e tal. E é um pouco de uma certa irresponsabilidade, né? Ele poderia se envolver um pouco mais, ajudar, mas ele fica se queixando das condições, e com as condições dele que mudaram. Ele tem uma dificuldade para aceitar, né? Que as condições dele mudaram, né? As condições dele mudaram, ou que elas podem mudar, que é a possibilidade do bebê, né? Dele, né? O filho dele. Então ele está com essa dificuldade, porque a vida que ele pode ter, né? Solto, livre lá, ou com ela relativamente preso a isso, né? Que é relativo, mas né, tentando entender aqui o lugar dele, né? Já não tão senhor de si, já não tão dono do próprio nariz, já não tanto podendo fazer o que quer, né? E é um certo choque de realidade, tá? E um lembrete de uma coisa importante nisso, por exemplo, digamos assim que vocês não concordam, né? Ou não concordam em outras ocasiões. Ou não, nada disso, nada a ver. Não faz tanta diferença, tá? Se o Keith deixou ele ali chateado, ou se ele tá revoltado, se ele tá bravo. Porque a questão do bebê é o choro, ou é o fato de ele não ter conseguido namorar com ela. Gente, trocar um por outro não vai fazer diferença na estrutura geral. Porque no fim das contas, ele tá se deparando com uma realidade ali da qual ele não tá gostando de alguma forma, ou porque está frustrado, ou porque está bravo, uma coisa que tem um certo sentido negativo para ele ali, pelo menos frustrante, né? Se é A, se é B, isso tem a ver com a individualidade dele, tá? Digamos que me referindo aí no caso, nem ao personagem, mas principalmente à pessoa real, porque aquela história é baseada em fatos reais. Então, a pessoa de verdade é que sabe o que sentiu. A nossa pegada aqui, gente, de exemplo, é para poder se basear numa ideia e ter uma referência mais clara. Isso para vocês é importante, vocês não se apegarem tanto ao que eu digo. Se eu disser que ele está frustrado e vocês acharem que ele está bravo, vocês não abandonarem a impressão de vocês para necessariamente embarcar na minha. Vocês podem embarcar na minha para efeito e exercício de uma hipótese. Mas se vocês acham
para vocês ele tá bravo, ele não tá frustrado, ele tá só bravo, porque muito provavelmente seria assim que vocês se sentiriam. Isso é uma coisa que é importante vocês preservarem, tá? Não é tipo assim, pô, tô falando besteira, ó, ele falou que o cara tá frustrado, eu tô achando que ele tá bravo, mas ele tá frustrado. Vocês não precisam abandonar a impressão que vocês têm. Pelo contrário, preservem. Mesmo que vocês não usem nesse momento. Vocês podem embarcar comigo até certo ponto, ou podem continuar tentando fazer um paralelo do que eu falo dentro da impressão que vocês têm, tá? Ah não, pra mim é não sei o quê. Pra mim, a opinião assim, de vocês, a ideia, gente, é fazer funcionar com qualquer posicionamento. A menos que seja realmente muito diferente, estruturalmente diferente, que eu estou falando uma coisa que negativa para vocês é positiva. Nesse caso, vocês ainda assim, claro, vão ficar com a impressão de vocês, eu sugiro, né, que vocês fiquem, mas daí, se for muito diferente, talvez vocês precisem embarcar um pouco na minha aqui, só para vocês poderem entender o que eu estou tentando falar. Mas lá na frente, vocês vão ser hábeis de fazer isso, de exercitar isso a partir da impressão de vocês mesmos. O que vocês podem fazer é um caderno de anotações, seja um caderno mesmo de papel, seja um bloco de notas no computador ou no telefone, tá? Fazer anotações para vocês depois poderem voltar lá. Porque futuramente a gente pode falar de frustração, pode falar de raiva, e vocês poderem retornar isso e tirar dúvida, sabe? Lá na frente, não, pra mim é isso aqui, por disso. A ideia é que tenha material aqui suficiente para que vocês possam verificar por vocês mesmos futuramente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. No vídeo do Focus e da Simplicidade, eu falei da bicicleta. Eu ainda não falei muito disso, mas eu fui levar essa bicicleta para consertar. E numa oficina que eu levei, próximo de casa, que eu já morei aqui antigamente, então eu conheço aqui, eu sei que tem uma oficina do outro lado da linha do trem, eu fui levar lá. Só que já fazia muitos anos que eu não ia lá, e eu não me lembrava que eles eram careiros. Quando eu cheguei lá com a bicicleta para fazer, eu queria trocar o rolamento da roda da frente. Eles começaram a condenar a bicicleta inteira, condenar a roda, condenar isso, condenar aquilo. O cara começou, e eu não pedi para ele ver o que ele achava. Eu perguntei, eu falei assim, olha, eu queria trocar aqui o rolamento, em princípio eu acredito que seja o rolamento. Então eu não queria chegar pro cara dizendo o que era o problema, né? Mas eu falei que em princípio, eu já montei bicicleta, tá, gente? Assim, eu não sou exatamente totalmente leigo. Então já comprei muito peças separadas e tal. Eu só não faço manutenção. Mas eu já comprei peças, sei a diferença de uma peça para outra, sei quando dá defeito, eu tenho bicicleta há muito tempo. Então já resolvi muita coisa, assim, já vi muita coisa dar problema. Quando eu vi o problema da roda, eu já senti aquele tipo de defeito que você sente quando é problema de rolamento na bicicleta. Quem tem bicicleta há muito tempo sabe disso. Você sabe a diferença quando é um problema de rolamento para quando, sei lá, a roda está solta. Não é a mesma coisa. Então, eu cheguei na oficina e falei que eu achava que era, provavelmente era. E detalhe aqui, tá, gente? Era mesmo, tá? Depois eu confirmei numa outra oficina, tá? Mas eu cheguei ali com uma certa humildade de que eu achava, eu podia estar enganado. Mas o cara começou a condenar isso, A, B, C, cobrou R$680 na lista que ele fez de coisas que tinha que trocar a roda, que era melhor já trocar outra roda também, e não sei o que, nesse nível o negócio. R$680. Eu tinha guardado o papel, eu vou ver se eu ainda consigo mostrar pra vocês, porque depois molhou, e eu tô de mudança ainda, tô arrumando minhas coisas da mudança, então tá meio zoneado, eu não sei se eu vou conseguir achar o papel. Mas eu tinha guardado pra mostrar no canal, inclusive. R$680. Aí eu comecei a pegar indicações e tal pra ir em outra oficina, porque já faz muito tempo que eu não frequento aqui essa região. E eu descobri que tinha uma outra oficina um pouco mais afastada que era melhor. Aí eu fui lá e tinha que o pneu estava furado, né? Eu esqueci de falar isso, mas o pneu estava furado. O pneu ia ser R$10. Levei na outra oficina, trocar rolamento e pneu. Falei praticamente a mesma coisa. O cara me cobrou, se eu não me engano, R$60. Era 50 do rolamento, se eu não me engano, era 50 e mais Olha, eu acho que nem era isso, porque eu comprei uma tranca, um cabo de aço para bicicleta, eu acho que R$60 foi tudo.
que eu fiz. O rolamento deve ter sido, sei lá, 25. Eu sei que eu gastei uns R$60. De 680. Então, assim... Só que você chega, a maneira do pessoal falar é envolvente. O cara é mecânico, o cara entende. Então, não, isso aqui tá ruim, começa a condenar falando. E muitas vezes vocês vão viver isso, gente, em consultório médico, numa oficina de carro. Então, o exemplo aqui é sobre vocês cuidarem do bolso de vocês, de vocês de uma maneira geral. Esse exemplo aqui é só uma ideia, assim, não, mas eu não quero... digamos uma pessoa que tem muito dinheiro, não, isso pra mim é merda, não quero nem saber, eu jogo lá, o cara resolve, pronto, me aborrecer por causa de pouca merda. Tem gente que fala isso, tá, gente? Eu tô até usando essa palavra, até desculpem as pessoas mais sensíveis, porque a maneira que as pessoas falam mesmo, sabe? Eu vou procurar falar M na próxima vez. Só que, assim, às vezes essa pessoa que tem dinheiro acaba tendo um problema maior na compra de um apartamento, na compra de um carro, entendeu? Às vezes o cara, assim, pra ele, 400, 500 reais, ele prefere não se aborrecer. E tudo bem, cara. Assim, ele pode se dar ao luxo. O dinheiro é dele, a vida é dele, não tô aqui pra te falar que é errado. Mas às vezes ele não faz isso na compra do apartamento, ele pode perder 200 mil numa taxa de juro, num detalhe de uma negociação, entendeu? Isso você tem que ter muito cuidado. Esse carro Focus, eu tive problema, eu não estou mencionando aqui, porque não é meu intuito aqui, eu vou estar expondo a pessoa, mas eu tive alguns problemas. Quando eu fui fazer a compra do carro, eu fiz um contrato, eu redigi um contrato, falei com a pessoa, né, ela participou do contrato, mas o que me salvou foi o contrato. O carro não estava em boas condições, eu coloquei lá que o carro tinha que estar em boas condições, como uma premissa básica, ou condições básicas que eu estou explicando aqui. Ele não estava. Então, dali, invalidou o contrato. Eu tenho conhecimento, tá, gente? Um pouco. Conhecimento não é entendimento, tá, gente? Conhecer não é o mesmo que dominar, compreender. Eu tenho advogado na família. Então, gente, eu precisando, né, entro na justiça e tal, eu tenho acesso, convívio. Você tem que estar preparado para as coisas. Então eu já faço, já sabendo, pensando se der um problema, que eu vou estar respaldado. Tá? Você não sai se jogando de cabeça necessariamente sem se cuidar, gente. Se jogar de cabeça, você pode, mas não quer dizer que, por exemplo, você vai mergulhar de cabeça, que é a metáfora ali. Não quer dizer que você não possa colocar a mão na frente, que você não vai ver aonde você vai pular. Se você sai se jogando também, você está, de certa maneira, abdicando da vida em nome do risco, da emoção. Então, você pode ainda ver onde você vai se jogar, na medida do possível, tá, gente? Se alguém já se jogou antes, se é raso, se é fundo, se dá para ver o fundo, se a água é clara, não é, tem muita pedra. Você pode, da mesma forma, se jogar de cabeça, tá? Nem sempre, não necessariamente, você tem que jogar às cegas. Tá? Isso depende muito. Então, por que eu estou falando disso? Fui fazer a compra de um carro. Eu não entendo muito de carro. Eu tive poucos carros. Agora, ultimamente, fazendo Uber e tal, eu peguei vários modelos diferentes, passei a entender um pouco mais, comecei a estudar um pouco sobre mecânica. Eu passei a aprender também com os erros e tal. Mas eu, já sabendo que eu não entendo muito, eu coloquei a condição básica. O carro tem que estar em bom estado. Ele não tem que estar novo, ele é usado. Mas existe uma diferença entre usado e com problema, mal cuidado, entendeu? Então, eu mencionei a situação ali da limpeza da válvula e tal, né? Expliquei para vocês que aquilo ali, o carro não vinha sendo cuidado, e em decorrência desse não cuidar, desse descuidado, desse descuido, eu tive que arcar com problemas que inviabilizaram minha vida financeira com o carro, do meu desenvolvimento. Por isso a condição básica só é aceitável mediante tais condições. Aí você faz um contrato, a dona assinou, ela está aceitando, entendeu? Aí não importa tanto o que ela acha, o que vão falar, você vai na justiça, tem um contrato assinado e você prova.
válvula, a bomba d'água está há mais de um ano se deteriorando, quer dizer que ele não está em bom estado. Aí você troca a válvula, não limpa o sistema, não entende? O carro vai continuar dando problema. Pode fundir o motor, porque não tem que circular água no sistema. Então tem desdobramentos, tá? Por exemplo, tá, gente? Outro exemplo. Tem o exemplo da bicicleta. Pode ser você troca. Quem entende de equação, gente, troca X por Y. Estou falando do problema da bicicleta, você pode colocar como problema do seu carro. Você compra um tênis, tem uma coleção de tênis, uma coleção de qualquer coisa que vai valer um dinheiro, ou você vai comprar um apartamento, ou a maneira de você trabalhar do seu contrato com o seu cliente, tá? Fazer as coisas com cuidado, fazer bem é fazer tentando cercar ali as bases, os entornos, os riscos, as possibilidades. Agora, no sentido do que eu tô X por Y é isso, tá, gente? Você fazer por exemplo, para quem não entende de equação, eu estou falando assim, basicamente assim, se você faz uma soma e fala, tenho 3 laranjas e ganho mais 2, eu fico com 5. Se eu mudar a laranja para maçã, eu vou ter 3 maçãs e vou ganhar 2, eu vou continuar com 5. O problema persiste, é o mesmo. Não é afetado pelo fato de você ter uma maçã ou uma laranja. Então, quando eu falo de uma bicicleta, de você cuidar de si, pode ser que você não tenha prejuízo ao comprar ou consertar uma bicicleta, e para você adquirir ou reformar um apartamento, ou se você vai trocar o seu jato particular, entende? Só que as pessoas que têm uma empresa, um jato, geralmente elas não são ingênuas em relação a isso. Só tem uma vivência, geralmente, tá, gente? Não necessariamente, de assinar contrato tal. O cara que trabalha numa empresa, tudo que ele vai fazer, a maioria das coisas que ele vai fazer, ele vai ter que ficar assinando documentos, relatórios, vai ter um acompanhamento. A tua própria rotina vai te colocando mais a par das coisas. Se você vivencia aquilo ali, se você não delega tudo, não terceiriza demais, a tua vivência te dá esse conhecimento, tá? Então você está um pouco mais familiarizado. Não quer dizer que você sabe resolver, mas você vai ter uma tendência a estar mais familiarizado com a linguagem, o entendimento do que está em jogo. Os teus erros também vão te ensinar. Se você não está naquela área, você nem erra naquela área para aprender, tá, gente? Então um é leigo no carro, outro é leigo com bicicleta, outro é leigo com empresa, outro é leigo com avião. A maioria das coisas a gente não entende, tá? A gente entende daquilo que nos diz mais respeito, tá bom? Então a questão é essa. Quando a gente fala de relacionamento, se é homem ou se é mulher, muitas vezes não vai fazer diferença, tá? Algumas vezes vai fazer, mas nem sempre. Então é sobre isso que eu estou falando. Agora outro exemplo prático. Se eu falar aqui, por exemplo, que para mim honra é você ser herói de si mesmo. Fazer as coisas que um herói faria e tal, você é uma pessoa honrada, se você, sei lá, digamos que eu falasse isso, tá, gente? Eu não estou dizendo que mas digamos, por exemplo, que eu falasse isso. Você acha que, você que está ouvindo, acha assim, não, tá errado. Para mim, honra é estar ali ao lado da família, sofrendo junto, passando pelas intempéries, passando por tudo junto ali, como um ser humano, não como um herói, mas como um ser humano, tá ali junto nas dificuldades, na condição de meramente humano. Então, tudo que eu estou falando aqui, você vai fazer esse mesmo caminho, não caminho, mas o mesmo esforço, o exercício de pensamento dentro do que é honra para você, tá? Não necessariamente do que eu acho que é honra. Vão ter filmes aqui que vão falar, né, sobre honra, eu pretendo falar no futuro, né? Vai ter filme aqui falando de honra e tal, mas é para ilustrar, não é para dar um conceito, gente, que vai ser o conceito certo de honra. É para ilustrar um conceito para a gente poder falar sobre honra. Poder falar alguma coisa sobre honra, mesmo que a gente não concorde. Tá? O importante aqui é o exercício do pensamento. É que vocês, dentro do que vocês entendem que é honra, e eu falar, por exemplo, que vocês precisam, de alguma maneira, basear suas atitudes, suas decisões no que é esse valor para vocês, vai ser a honra de vocês, não a minha. A honra é essa de estar com a família e tal, não é a de ser herói. Ou não, ou vocês
chegam ali e falam, pô, nossa, agora eu entendi pra mim. E vocês falam, pô, ótimo essa definição de honra, de ser herói de si mesmo e tal. É incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Beleza, se isso abrir pra vocês um novo horizonte, se isso ajudar vocês, ótimo, não tem problema. Desde que vocês entendam que isso pra vocês faz mais sentido, isso pra vocês é honra, concordo, nossa, agora sim, ficou claro pra mim. Beleza, fiquem com esse conceito. A decisão é de vocês. É aquilo que mais assim dialoga com vocês. Fala assim, pô, isso aqui pra mim é honra. Tá bom. Então pega isso é honra. Segue em frente. Nada impede, gente, que daqui a 1 mês, 6 meses ou 6 anos vocês mudem de ideia e falam, não, honra pra mim, pensando melhor, honra, hoje pra mim honra é tal coisa. Não tem problema. Vocês vão pegar aquilo ali e vão seguir. É um caminho, gente. Não é um fim. A gente não chega aqui, honra é isso, pronto. E bota na bagagem e vai embora, honra vai ser isso para o resto da sua vida. Não. Vocês estão num caminho, vocês vão usar essa honra que vocês têm hoje. Esse valor que vocês têm hoje na mochila, vamos dizer assim. É isso que vocês têm. Dali, por que eu falei que a gente aprende errando? Porque quando você coloca isso em prática, vocês podem vir a se conhecer melhor a partir de uma experiência. Que você chegou ali e percebe que honra é mais do que isso para vocês. Vocês vivem uma situação em que vocês fazem mais do que estar meramente ao lado da família. Talvez vocês achem insuficiente estar ao lado da família. Fazer alguma coisa. É na experiência de vida, gente, de vocês. Talvez eu não precise falar da minha família passando nenhuma grande dificuldade. Então talvez eu não seja assim para mim, na minha vivência. Cada um tem um caminho, tá? Então, o caminho de vocês. Por quê? Qual é a diferença? É porque assim vocês se realizam, vocês alcançam autonomia, independência. Qual é o problema do guru, daquela pessoa que aponta uma direção para vocês no norte? Vocês vão precisar que aquela pessoa fique apontando, dizendo para onde é que vocês vão, qual é o próximo passo. Com independência e autonomia, vocês vão dizer qual é o próximo passo de vocês. Só que tem que ser uma autonomia, uma independência com consciência. Porque a atitude de vocês pegar e sair andando sozinho para fazer um monte de M, isso daí é só chegar e fazer. Mas o entendimento do que é o caminho, do que é melhor para vocês, para que vocês possam tomar melhores decisões, aí isso advém de pensamento crítico, de autoconhecimento, tá? Então, em vez de vocês estarem agradando e realizando os outros, pegando os conceitos dos outros, não, porque esse negócio de um influencer do YouTube, cara, a maioria das pessoas não é nem psicólogo, nem filósofo. Gente, e tem muito, por exemplo, eu sou psicólogo, tem muita gente que sabe mais do que eu. Pô, eu tenho professores que vão pegar minha fala e vão apontar problemas, vão ter condições de serem críticos, mas críticos com argumento, com critério, que eu vou aprender. Que eu tô falando uma coisa, tô dando aqui no melhor, no sentido, falando uma coisa que eu realmente acho que vai ajudar muito. Mas eu não acho que eu cheguei no topo, entende? Tem gente que tá mais alto, tá mais lá longe. Tem gente. É que a maioria não tá. A maioria não é psicólogo, não é filósofo. Filósofo, gente, ainda é mais ainda. Eu não discuto com o filósofo, cara. Eu vou precisar entender o que ele tá falando. Apesar de eu trabalhar com filosofia, eu faço exercícios de pensamento, eu tento, mas eu não sou propriamente dito assim, um filósofo de carteirinha ou de diploma. Muito de filósofo vai dizer, inclusive, provavelmente, que não tem isso de diploma e tal. Só que eu não vou me arrogar num lugar que eu não tenho um entendimento suficientemente bom para mim. Eu sou psicólogo, trabalho com uma perspectiva filosófica. É isso. Isso para mim tá bom nesse momento para ter essa fala aqui. Aí eu tenho a minha... tô agindo de boa fé, tô agindo a partir de certo esclarecimento, mas existe o lugar da crítica, existe o lugar do aprendizado, tá? Então vocês também. Vocês têm, eu tenho o meu conceito de honra. Pô, mas abre uma brecha, possibilidade de vocês expandirem isso, crescer, mudar, tá? E não pega assim, não, o Alisson falou que é isso, então é isso. Cara,
vocês não têm que me agradar, vocês não têm que me realizar, eu não quero ter uma legião de pessoas pensando igual a mim, tá? A ideia do pensamento é ser independente, não é pensar igual como uma repetição um xerox. É encontrar da mesma maneira, encontrar o seu caminho, uma maneira mais solta, a maneira sua, tá?